Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, volto ao assunto FIESPORT, o financiamento do esporte aqui de Caxias do Sul. O Jornal Pioneiro de hoje, ele retrata fielmente a preocupação dos desportistas aqui de Caxias do Sul. São 103 projetos e 70 entidades envolvidas nesse financiamento. O jornal de hoje, na matéria assinada pelo jornalista Marcelo Rocha, fala o que será do esporte caxiense. E no início da reportagem traz uma fala do prefeito Daniel Guerra, em outubro do ano passado. O prefeito diz o seguinte, em outubro do ano passado: hoje, eles, atletas, se sentem abandonados, mesmo levando o nome de Caxias do Sul em um campeonato. Isso é gasto ou investimento? O FIESPORT precisa ser fortalecido. Palavras do prefeito Daniel Guerra no ano passado, em outubro, quando ele ainda estava em campanha postulando o cargo de prefeito. Então, ele foi questionado na ocasião, diz a matéria aqui, sobre o fomento municipal do esporte. Ele destacou a importância e a necessidade que se tinha por melhorias. Agora, passados 7 meses do início do governo, o esporte está morrendo em Caxias do Sul. O esporte de Caxias do Sul está morrendo. O esporte dito amador, né? Dito amador, entre aspas, porque todos que trabalham no esporte, entre aspas, amador, permite uma parte, vereador Alberto, extremamente profissionais. Já lhe concedo, vereador Frisso. Então, o que era esperança virou um desespero para os desportistas, porque, além de estarem recebendo por carta, o comunicado de que eles serão beneficiados ou não, a grande maioria dos projetos não estão sendo beneficiados, por carta que seria entregue, carta registrada, que foi prometido que seria entregue para os desportistas, mas agora, ontem, estavam ligando para os desportistas irem buscar na secretaria essas correspondências. Então, tem sido assim o tratamento dessa administração, dessa Secretaria de Esporte e Lazer com os desportistas. E mais adiante, vereador Edson, tem aqui os depoimentos dos desportistas. Depoimento do Wesley Lima, que é representante do Centro de Excelência em Badminton, aqui em Caxias. Nosso projeto atende 300 crianças, estamos nos tornando o maior centro de badminton do Rio Grande do Sul, um dos maiores do país. Ficamos sem verbas para ir a competições estaduais e nacionais, além das condições mínimas para se manter o projeto, que são as vans para transportar as crianças, aquisição de materiais e pagamento de profissionais. Depoimento aqui do Jefferson Borges, da Associação Cultural Esportiva Acadêmicos 15 de novembro, torneio que movimenta 450 pessoas. Tínhamos um torneio que movimenta as escolinhas de base, ele não será realizado, não tem como manter a competição, pagar a arbitragem, e já era um campeonato que estava no calendário das equipes. Depoimento do professor Carlos Bononi. O Carlos Bononi, para quem conhece esporte, ele tem um histórico ligado a projetos, a seriedade com esse cidadão e outros esportistas, referência estadual. Inclusive, esteve à frente do vôlei da UX no passado, o projeto olímpico da Universidade de Caxias do Sul, é o responsável pela Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul. E ele fala que, quando começou essa situação de se falar em pendências dos projetos, 2014, 2015, 2016, os profissionais da UX foram até a SMEL e questionaram qual era a situação pendente. As pendências vieram e nós apresentamos todas. Eram só situações documentais. Em um dos casos, faltou um comprovante de pagamento de um professor do Conselho Federal de Educação Física. Nós comprovamos, foi enviada a cópia do recibo. É bom que fique bem claro, ninguém desperdiçou dinheiro público. E assim vai, a matéria traz uma série de depoimentos de desportistas e traz a fala da secretária. E ela diz o seguinte: é um sistema viciado. Ela diz que, na matéria, de que é um sistema absolutamente viciado, esse do FIESPORT. Eles entregavam a documentação acreditando que teriam o resto da vida para ficar complementando documentos. Não é o resto da vida. A lei permite 5 anos para apresentar os documentos, não é o resto da vida. E outra, do jeito que a secretária fala, parece que todos os desportistas e aqueles que apresentaram os seus projetos para o FIESPORT são bandidos. São ladrões. Do jeito que ela fala aqui na matéria, e tem se manifestado, inclusive, em áudios via WhatsApp, parece que todos aqueles que apresentaram que têm algum tipo de probleminha, algum tipo de pendência, são bandidos, ladrões, e que, ao longo dos últimos anos, desviaram dinheiro público. Eu já fiz um pedido de informações aqui, e as respostas, não veio nenhuma resposta para mim, nenhuma. Eu queria saber quais são os projetos que apresentaram problemas, quais são as pendências, quais são os valores, porque se tiver algum problema de desvio, de falcatrua, nós seremos os primeiros a denunciar. Mas não vem essas respostas. Então, um desrespeito com o esporte aqui de Caxias do Sul. Pequena parte, vereador Alberto. No dia 21 de março, foram anunciados, selecionados para o FIESPORT. Vejam bem, 21 de março. No dia 23, a SMEL
convocou uma reunião de orientação sobre a assinatura do termo de fomento. A expectativa das entidades era de que, a partir da assinatura, a verba seria liberada em, no máximo, 45 dias. Depois eu pedi aqui, aí os desportistas abriram a conta corrente, assinaram o termo de fomento, criaram uma expectativa e começaram os seus projetos, porque foi isso que foi prometido a eles. Depois começaram a surgir as tais pendências, com a desculpa do Manha Bosco, depois saiu a questão do Manha Bosco, e as pendências que, na maioria dos casos, é pelo em ovo. É achar probleminhas para justificar esse desrespeito da Secretaria de Esporte e Lazer, do prefeito Daniel Guerra, em relação aos desportistas aqui de Caxias do Sul. Então, é lamentável isso, é lamentável que se jogue todos numa vala comum, como se fossem todos bandidos, ladrões, que não se venha a público trazer quais são as pendências, que se trate de esportista com cartinhas para dizer se eles têm direito ou não a esse benefício. Isso sinceramente, é um profundo desrespeito. Falo aqui em nome... Eu acho que essa é uma causa de todos nós, vereadores, né? E também não interessa se a secretária é mais simpática com um vereador ou com o outro, se alguém vai lá e é atendido ou não é. A questão não é isso, a questão não é pessoal. A questão não é de simpatia ou não pela secretária ou qualquer outro secretário. A questão é uma questão de lei. O prefeito está descumprindo a lei, a secretária está descumprindo a lei. E, no mínimo, está faltando com respeito com os desportistas quando trata os desportistas dessa forma. Sua parte, vereador. Vereador Alberto, acho que a primeira coisa que nós temos que deixar clara é que o Fio Esporte não é um projeto viciado. Aliás, é um projeto vitorioso, vereador Felipe. Tá? A ação da secretária e do governo representa um retrocesso, provavelmente, de mais de 20 anos, do que se evoluiu na questão do esporte em Caxias do Sul, com essa participação do município, né? Portanto, essa secretária se equivoca totalmente nas suas falas, como tem sido frequente desde que assumiu. Um dos casos que Vossa Senhoria conhece, Vossa Senhoria falou com o atleta ontem à tarde, está se exigindo, vereador Felipe, para evitar o pagamento do Fio Esporte, a lista de passageiros de um voo de 2014. É um contrassenso total, Significa dizer que está se botando, de fato, pedras no caminho do pessoal para que a prestação de contas não seja aprovada. E a prestação de contas, ela é fruto de regulamentação, de decreto, ela não é da lei. Tá? Quem estabelece é o próprio executivo, né? Todos, quando o atual prefeito entregou algum tempo atrás ali, e foram chamados os projetos selecionados, todos apresentaram as certidões negativas, vereador. Todos apresentaram as certidões negativas, portanto, era só pagar. Então, de fato, nós estamos, mais uma vez, enfrentando um problema por conta de decisões estapafúrdias, decisões sem pensar, né, que jogam de que tudo que se fez para trás é errado. É um absurdo essa posição. Vereador Edson, sua parte. Aliás, só para me permitir, vereador Alberto, a secretária encaminhou por e-mail a um desses atletas, dizendo, por exemplo, que ela não entendia que boxe é esporte. É esporte olímpico. Vereador Edson. Vereador Alberto, estava aqui com um olhar meio lânguido, lembrando das reuniões que fizemos enquanto Comissão de Educação, com participação de Vossa Excelência. Para não dizer que é algo político, nós propiciamos a abertura, convidamos ela para falar na comissão, para que ela falasse de esporte. Quando ela esteve aqui na comissão oficialmente, a primeira visita, disse que iria fortalecer o esporte, que era uma questão de tempo para ela dar o seu tom. Bom, se está viciado, oxigena. Dá seu tom, mostra. Nós fomos lá no secretário Alfredo, Vossa Excelência, lembra? Fomos lá e depois disso ele mesmo disse que ele não queria mais conversar com ela, porque ele não ia dar desculpa em função disso. Foi um total, inclusive quero dizer isso ao nosso líder de governo, ela totalmente desconsiderou a secretária, a atuação da Comissão de Educação, convidamos ela para vir aqui, até hoje estou esperando o retorno do que nós pedimos sobre o esporte, uma desconsideração institucional. E não tem o que fazer, vereador, porque nós, inclusive, falamos, nós não compactuamos com irregularidade, mas aponta as irregularidades. Quando teve o período de transição, ali, sabia-se que tinha o FIESPORT, já verifica quais são os projetos, quais não são, para contemplação. Quer dizer, então, vereador, nesse sentido, a secretária da SMEL, ela não teve a menor
a menor sensibilidade na condução desse processo do FIESPORT. Está aí. O esporte amador de Caxias do Sul não tem o que fazer e não sabe o que fazer. Era isso. Muito obrigado, vereador Alberto. Desculpa tomar seu tempo. Ok, isso. Só para encerrar, senhor presidente, para dizer que ontem a Câmara de Vereadores de Porto Alegre votou a reforma administrativa e entre as extinções do prefeito Nelson Marquesan está a extinção da Secretaria de Esporte e Lazer em Porto Alegre. E eu temo que aqui em Caxias do Sul a reforma administrativa que vem para essa casa esteja no bojo a extinção da Secretaria de Esporte e Lazer e a colocação dela para alguma outra secretaria. Eu temo, e os desportistas devem ficar atentos a isso, porque o prefeito quer extinguir essa secretaria, fazendo isso e extinguir também o financiamento esportivo FIESPORT. Então, fiquemos atentos a isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Uma declaração de líder da bancada.